Voltamos. Bem-vindos de volta. Olá. Olá. Vou dar um minutinho aqui para o pessoal entrar, para a gente continuar. Só um minutinho. Deixa eu admitir o pessoal aqui. Todo mundo entrou. Para a gente começar. Beleza. Então, meus queridos, vamos continuar aí. Bom dia novamente. Bom dia para quem não, por acaso, não assistiu a primeira aula e eu não falei. Então, bom dia. Essa aula agora a gente vai exemplificar velocidade média, tá? E aí a gente vai caracterizar aqui uma situação específica que é muito importante para vocês determinar o cálculo da velocidade média, tá? Bom, vocês entenderam direitinho qual a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea, né? Alguma dúvida sobre isso? Todo mundo entendeu? Professor, o senhor pode me explicar de novo? Para mim ter sim. Não? Posso sim. Veja bem, a velocidade escalar média, tá? A velocidade média, ela corresponde à média de todas as velocidades que são desenvolvidas durante o movimento. Então, a velocidade escalar média é como, por exemplo, eu tiro a média da nota de vocês. Como é que eu tiro a média da nota de vocês? Se a gente tivesse tendo aula presencial, eu ia passar para vocês, sei lá, um teste, um trabalho, uma lista e uma prova, certo? Estou dando um exemplo aqui só para vocês entenderem. Como é que eu calculo a média de vocês no final da unidade? Eu somo todos os trabalhos, todas as atividades, provas que vocês fizeram, e aí eu tiro a média. Então, por exemplo, se eu fiz 5 tipos de avaliações diferentes, eu vou somar as notas que vocês tiraram nas 5 avaliações e dividir por 5. Então, eu vou ter a média da nota de vocês. A velocidade média é a mesma coisa. Eu vou calcular a média das velocidades que foram desenvolvidas no movimento, tá? Então, eu pego, por exemplo, ficou lá, desenvolveu uma velocidade de, sei lá, 30 km por hora, depois ele aumentou a velocidade para 50 km por hora, depois ele passou a velocidade para 100 km por hora, no final reduziu para 20. O que está acontecendo? Ele teve diversas velocidades durante o movimento. Essas velocidades que ele teve durante o movimento são velocidades que ele teve a cada instante. Então, são velocidades instantâneas, tá? Diferente da velocidade média, que seria você pegar essas velocidades que ele desenvolveu e tirar a média dela, tá? Se os intervalos de tempo forem iguais, você vai poder calcular essa velocidade média do jeito que eu calculei a nota de vocês, pegando a média das velocidades. São lá 30 mais 60 mais 100 mais 20 dividido por 4. Aí eu teria a média da velocidade. Só que isso só é possível quando eu tenho intervalos de tempos iguais. Então, por exemplo, eu passei 1 hora me deslocando a 50 km por hora, certo? Se eu passei 1 hora me deslocando a 50 km por hora,
o intervalo de tempo foi de 1 hora. Agora imagine que eu passe depois mais 1 hora deslocando a 100 km por hora, certo? Qual vai ser a velocidade média? Se foi 1 hora no primeiro trecho e 1 hora no segundo trecho, eu posso somar as velocidades e dividir por 2. Então, 50 mais 100, 150 dividido por 2, a média da velocidade foi de 75 km por hora, certo? Então, estou pegando a velocidade média. A instantânea é a que ele tinha a cada instante, certo? Num determinado momento, no primeiro trecho, foi 50 km por hora. Num determinado instante, no segundo trecho, foi de 100 km por hora, certo? E a média foi de 75. Conseguiu entender a diferença? Sim, agora eu entendi. Tá Valeu, professor. tranquilo? Sim. Beleza. Pessoal, alguém está falando aí no bate-papo ali que está travando, mas a minha internet aqui não está travando, não. Tá? E aí eu tô vendo o pessoal comentando aí. Aí provavelmente a internet de vocês aí, quem tiver travando aí, provavelmente a internet de vocês, tá? A internet aqui eu tô testando essa internet da Vivo e ela tá, pelo menos hoje ela tá boa. Eu não desliguei a câmera em nenhum momento. Estou compartilhando, inclusive, vídeos aqui da meditação e ela não interrompeu e nem acusou estabilidade. Então, esse problema da Professor, internet está resolvido. Oi? esqueci de te falar. Na última aula deu para eu entender, viu? Os cálculos. Aquela Beleza. dúvida que eu tinha, eu consegui entender. Conseguiu, né, Danilo? Beleza. Joia, então. Mas qualquer coisa, pode mandar lá mensagem no WhatsApp que a gente esclarece. Tá ok? Tá bom, tá ok. Beleza. O professor, Sim, pode falar. foi só o senhor falar que começou a travar mesmo. A sua voz aqui tá travando. Tá travando aí para todo Alô? mundo? Os demais alunos abrem o microfone e me dê um retorno. Travou para A todo do mundo? professor tá boa, eu acho que é a dele. A do Pra professor você tá também. boa, A dele ficou a dele travada. que tá A do ruim. professor tá bom agora. A minha tá boa, porque não é possível. Eu tô aqui, ó. Eu vim fazer um teste. Eu contratei a internet da Vivo. Minha internet é de 100 MB, eu tô botando uma de 200 lá em casa. E hoje eu vim para casa da minha irmã. Eu tô em outro ambiente que ela já tem a internet da Vivo de 200 MB aqui. E ela não tá, ela sempre trabalha e a gente está usando aqui, não está tendo problema nenhum. Então a minha internet hoje, ela é outra internet, é da Vivo. Eu estou em outro lugar, inclusive, em outra casa, porque a minha lá ainda não instalou. Eu estou usando a internet aqui da Vivo e a internet de 200 MB agora, ela não está dando problema não. Viu? Se estiver travando aí para alguém, deve ser a internet de vocês. Tá ok? Bom, então vamos lá. Velocidade média, exemplos agora, tá? Vou passar os exemplos para vocês, para a gente poder fixar esse assunto. Então, na realidade, gente, quando a gente calcula a velocidade no movimento uniforme, a gente já está pegando a velocidade média, tá? Dificilmente ele vai pedir a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é aquela velocidade que tem naquele instante. Então, você precisa de um velocímetro para determinar a velocidade instantânea. Então, você está num carro ou numa moto, e aí, de repente, você olha para o velocímetro desse veículo e está marcando lá, sei lá, 25 km por hora. A velocidade naquele instante que você olhou para o velocímetro é de 25 km por hora. Essa é a velocidade instantânea. A velocidade que foi medida naquele momento, naquele instante que você registrou. Só que essa velocidade ela muda, como o próprio nome está dizendo, a cada instante. Então, a velocidade que você tem instantânea agora é diferente da velocidade que você vai ter no instante seguinte, 1 segundo depois, 1 minuto depois, meia hora, 1 hora depois. Então, muda a cada instante.
enquanto que a velocidade média vai ser a média correspondente a todas essas velocidades instantâneas que foram desenvolvidas no deslocamento, incluindo a falta de velocidade, o tempo que ela ficou parada, certo? Então, aqui, primeiro exemplo, qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 segundos, tá? Então, a pessoa está percorrendo uma distância de 1.200 metros em 20 minutos. Desculpa, eu falei segundos, mas é 20 minutos. Então, nós sabemos que a velocidade média é distância total sobre o tempo total gasto. A velocidade média vai ser 1.200 metros dividido pelo tempo. Ah, professor, mas ele pediu em quilômetros por hora. Aquilo que eu disse para vocês. Vocês precisam ser ágeis na forma de responder a questão. O que é mais fácil? Eu transformar minutos para segundos ou eu transformar minutos para horas? 20 minutos, se eu for transformar em horas, vai dar um número decimal, não vai? Então vai ficar difícil de você calcular com número decimal sem calculadora. Porque você não vai ter calculadora no vestibular, no Enem. Então o que vai acontecer? Você calcula em metros por segundo e você sabe que é só multiplicar depois por 3,6 e transformar em quilômetros por hora. Então fica muito mais fácil você calcular em metros por segundo e depois transformar para quilômetros por hora. Então você pega a velocidade e distância total sobre o tempo total gasto, a distância total 1.200 metros, 20 minutos, cada minuto são 60 segundos, 20 vezes 60 é 1.200 segundos. 1.200 dividido por 1.200 dá 1. 1 o quê? Metro por segundo. Multiplico por 3,6, 3,6 quilômetros por hora. Resposta correta, letra B. 3,6 quilômetros por hora é a velocidade média dessa pessoa. Entenderam? Ô, professor, Sim, por pode que tem que falar. multiplicar por 3,6? Por que tem que multiplicar por 3,6? Porque ele pediu a velocidade em quilômetros por hora, ó. Tá aqui no enunciado, ó. Certo? É para transformar em metros por segundo, né, Carlão? Eu calculei em metros por Ô, segundo professor, Entendi. como para que... facilitar o cálculo, tá? Mas ele pediu em quilômetros por hora. E aí o que acontece? Eu calculo em metros por segundo e depois multiplico. Porque se eu for transformar aqui para quilômetros, vai dar 1,2 quilômetros. Se eu for transformar minutos para horas, aí vai dar 1/5 de hora, 0,25 horas. E eu fazer essa divisão com número decimal, sem calculadora, é mais difícil. Então é melhor transformar para metros por segundo, calcular e multiplicar no final. Certo? O senhor multiplicou por quanto de metros por segundo virar quilômetros por hora? 3,6. Aquilo que eu falei para vocês na última aula. Para transformar metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Para quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. É o parâmetro para transformar. Tá bom? Eu postei um resumo da aula que tem esse parâmetro também lá para vocês. Tá lá no Eclass, tá? Aí vocês dão uma olhadinha lá no resumo de cinemática que tem falando tudo isso que a gente falou na outra. Ok? Tranquilo, meu povo? Beleza, Carlão. Sim. O que, Luan? Não ouvi. Repete aí. Falei que tá beleza. Ah, joia. Bom, então vamos lá. Segundo exemplo, Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Aí é muito fácil, já está direto. E ele já deu aqui em quilômetros por hora, certo? Aí o que vai acontecer? A velocidade, as alternativas estão em quilômetros por hora. Então você já sabe que você não precisa transformar. Jogou aqui 120 quilômetros dividido por 2 horas, uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Deixa eu ver aqui só uma coisa. O que acontece? Ah, professor, então por que o senhor colocou essa questão aqui?
Coloquei esse exemplo aí para chamar a atenção de vocês. Por quê? O que acontece? Eu disse para vocês que a unidade padrão é o quê? Metros por segundo. Então, a tendência é você calcular a velocidade sempre em metros por segundo, tá? Quando a questão pede, você vai botar a resposta na unidade que ele pediu. Foi o caso do primeiro exemplo. Então, se ele perguntasse qual a velocidade escalar média de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos, a resposta seria 1 metro por segundo, ok? Mas como ele pediu em quilômetros por hora, calculo em metros por segundo, multiplico por 3,6 e acho 3,6 km por hora. Já nessa questão aqui, ele deu a distância em quilômetros e o tempo em horas. Então, muitas pessoas calculam a velocidade em metros por segundo, que é o padrão. Só que o que você tem que observar quando você estiver respondendo uma prova de vestibular? Não custa nada você bater o olho nas alternativas, porque aí você ganha tempo. Então, ele está pedindo a velocidade de Alonso, só que as respostas estão todas em quilômetros por hora. Então, você já sabe que você vai ter que transformar em quilômetros por hora. Vai ter que calcular, desculpe, em quilômetros por hora. Você não vai ter que transformar. Então, você já pega a distância em quilômetros, o tempo em horas, e joga aqui, calcula e acha a resposta em quilômetros por hora. Existem algumas questões de vestibular que aí o cara que elabora já faz de propósito, que é o quê? Ele bota quilômetros por hora, metros por segundo, milhas por hora, colocam várias unidades nas alternativas. E aí não vai ter jeito, você vai ter que calcular e ver qual que se encaixa na alternativa correta. E normalmente você vai calcular em metros por segundo e vai comparar. Se não achar a resposta em metros por segundo, multiplica por 3,6 e vê em quilômetros por hora para achar, tá? Mas é mais difícil isso acontecer. Normalmente, Ô, professor, faz dessa forma que está aqui. Sim, pode falar, Tiago. aí no caso, por exemplo, se tiver em quilômetros por hora e pedir em metros por segundo, é só dividir por 3,6, né? Isso. Aí você vai pegar o valor, dividir por 3,6 e achar o valor em metros por segundo, tá? Aí era só você olhar aqui, se as alternativas tivessem metros por segundo, você faria esse mesmo cálculo e dividiria no final, que você ia ganhar mais tempo, como eu falei aqui no primeiro exemplo. Beleza? Tranquilo, meu povo? Então vamos lá. Terceiro exemplo. Uma pessoa correndo percorre 4 km com velocidade escalar média de 12 km por hora. O tempo do percurso é D. Então, ele quer saber quanto tempo a pessoa demorou para percorrer 4 km se a velocidade dela é de 12 km por hora. Observe que o tempo está em minutos, tá? Quando eu for calcular aqui, eu vou calcular em horas. Então, vamos lá. Tempo, é só inverter a fórmula, é distância sobre velocidade média, tempo total. O tempo vai ser distância percorrida de 4 km sobre a velocidade média, que foi de 12. Isso vai nos dar um tempo de 0,33 horas. Estou calculando em horas. Estou pegando quilômetros, dividindo por quilômetro por hora, estou achando o tempo em horas. Só que as alternativas estão em minutos. Então, vou ter que transformar. Como é que eu transformo hora para minuto? Multiplico por 60, porque uma hora tem 60 minutos. 0,33 horas, para passar para minuto, eu tenho que multiplicar por 60. E aí eu acho que o tempo foi de 20 minutos. A resposta correta, letra C. Então, uma pessoa percorre uma distância de 4 km, se ela estiver andando a 12 km por hora de velocidade média, você vai ter um tempo aí de 20 minutos de percurso. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Alguma dúvida Sim. sobre isso? Então, o que vocês observam é o seguinte, que todas as unidades têm que estar equivalentes. Isso é o mais importante, tá? Tá em metros, eu tenho que botar por segundo. Não posso pegar 1.200, dividir por 20 e botar o valor aqui, porque não existe metro por minuto, é metro por segundo. Então, você tem que observar esses detalhes nas questões, tá? Para você não colocar a unidade errada. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu tive que transformar.
Aqui eu já não tive, que está na unidade correta. Aqui também está na unidade correta. Equivalente, você não precisa transformar. Certo? Bom. Quarto exemplo fala: Laura estava passeando no parque com uma velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta. Realizando a conversão de unidades, qual seria a velocidade se expressássemos em quilômetros por hora? Como eu disse para vocês, você vai transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, você tem que fazer o quê? Multiplicar por 3,6. Então, 10 vezes 3,6 vai nos dar uma velocidade de 36 km por hora. Letra D, então aqui é pura transformação, conversão de unidades. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. De quilômetros por hora para metro por segundo, divido por 3,6. Tá certo? Bom, com o passar do tempo, aí vocês estão agora no primeiro, quando chegar no segundo, terceiro ano, vocês já vão ter utilizado muitos valores nos cálculos. E aí, mesmo que você não queira, você já vai intuitivamente gravar esses valores. Então, você já vai saber de cor, certo? Os valores utilizados são sempre valores parâmetros, tá bom? Você tem, por exemplo, 10 metros por segundo, 36 km por hora, 20 metros por segundo, 72 km por hora, 30 metros por segundo, 108 km por hora, 40 metros por segundo, 144 km por hora, 50 metros por segundo, 180 km por hora. São os valores mais utilizados, certo? Então, se você pega 180 km, quer transformar em metros por segundo, divide por 3,6, você vai achar 50 metros por segundo, certo? 144 km por hora, quero transformar para metros por segundo, divido por 3,6, 40 metros por segundo. 108 km por hora, quero transformar em metros por segundo, divido por 3,6, dá 30 metros por segundo, certo? E aí, se você for reparar, quando você divide pela metade a velocidade em metros por segundo, ela também vai ser dividida pela metade em quilômetros por hora. Os valores são proporcionais. Então, por exemplo, 30 metros por segundo equivale a uma velocidade de 108 km por hora. Então, se eu pego 30 metros por segundo, multiplico por 3,6, eu acho 108 km por hora. Ok? Qual é a metade de 30? 15. 15 metros por segundo vai corresponder também à metade de 108 km por hora. Quem é a metade de 108? 54. Então, 15 metros por segundo equivale a 54 km por hora. Certo? Então, esses valores são proporcionais. Por exemplo, 144 km por hora equivale a 40 metros por segundo. Qual a metade de 40? 20. Então, 20 metros por segundo equivale a metade de 144 km por hora também. Qual é a metade de 144 km por hora? 72 km por hora. Então, 20 metros por segundo valem 72 km por hora, que é a metade de 40 metros por segundo, que também é a metade de 144 km por hora. Conseguiram entender o que eu estou falando? Pode repetir isso aí, por favor, que não deu Olha pra só, entender. quando você pega a velocidade em metros por segundo e a velocidade em quilômetros por hora, elas são proporcionais, tá? Proporcionais como? Se eu pego a metade da velocidade em metros por segundo, ela vai corresponder exatamente à metade da velocidade em quilômetros por hora. Então, por exemplo, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo é uma velocidade de quanto? De 72 km por hora. Certo? Concorda? Qual é a metade de 20? A metade de 20 é 10. 10 metros por segundo. Concorda? E qual é a metade de 72? Metade de 72 é 36. Então, se 10 metros por segundo é a metade de 20 metros por segundo, os 36 também é a metade dos 72.
Então, 72 km por hora, a metade é 36 km por hora. 20 metros por segundo, a metade é 10 metros por segundo. Então, as velocidades são correspondentes, independente da unidade. Então, se eu tenho a velocidade de 20 metros por segundo, que vale 72 km por hora, a metade de 20 metros por segundo é 10 metros por segundo. Ela vale quanto? Exatamente a metade de 72 km por hora. Ela vale 36 km por hora. Conseguiu entender agora? Entendi. Tá tranquilo? Obrigado. Beleza. Então, elas são proporcionais. A metade, dobrei a velocidade em metros por segundo, eu dobro a velocidade correspondente em quilômetros por hora. Reduzi a metade, eu reduzo a metade. Tripliquei, eu triplico, porque são proporcionais. Mas não precisa ficar preocupado com isso, não. Com o tempo, usando isso aí, vocês vão intuitivamente gravar isso aí e já vai saber isso de cor lá no final do terceiro ano, sem problema nenhum. Tá certo? Bom, quinto exemplo. Um carro mantém a velocidade escalar média de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre uma distância de quanto? Então, a mesma coisa, vou inverter a fórmula de velocidade média. Distância total vai ser a velocidade média vezes o tempo total gasto. Qual é a velocidade? Olha só, ele quer a distância em quilômetros. Só que se eu pegar 1 hora e 10 minutos, se eu pegar 10 minutos e for transformar em hora, vai ficar um número decimal, difícil de multiplicar. Então, o que eu fiz? Peguei a distância, vou calcular a distância em metros. Peguei a velocidade em metros por segundo e transformei o tempo em segundos. Qual é a velocidade de 72 km por hora, dividido por 3,6, 20 metros por segundo? 1 hora e 10 minutos. São 70 minutos. É isso? 70 minutos vezes 60, 4.200 segundos. 4.200 vezes 20, 84.000. 84.000 metros, que dividido por 1.000 equivale a 84 quilômetros. Então, a resposta correta é a letra D, 84 quilômetros de distância percorrida. Ok? Então, é o jeito mais fácil de você resolver. Se você pegar a velocidade em quilômetros por hora e for multiplicar por 1 hora e 10 minutos, você vai ter que transformar 10 minutos em hora, vai dar 1, alguma coisa de horas, e aí você fazer esse cálculo já vai ser mais difícil. Ok? Todo mundo entendeu? Uhum. Então vamos lá. A internet dá beleza aí, né? Sem cortar, sem travar. Tá sim. Ótimo. Bom, questão 6. Partindo do instante zero, um veículo sai da posição inicial de 60 metros e chega à posição final de 10 metros após 5 segundos. Qual a velocidade escalar do veículo para efetuar esse percurso? Então, veja bem, eu disse para vocês que a velocidade média é a distância total percorrida sobre o tempo total gasto, ok? E a distância total é a variação da posição. Quem é a variação da posição? Posição final menos a posição inicial. Qual é a posição final, gente? 10 metros. Menos a posição inicial, que foi de quanto? 60. Então, o que acontece? Você vai calcular aqui a variação da posição, certo? Variação da posição, ela é o ΔS, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês. ΔS, que é igual a posição final menos a posição inicial, que a gente chama de SO, certo? Então, essa é a variação da posição. O que é essa variação de posição? É 10, que é a final, menos 60. Então, isso daqui vai dar uma variação de posição de 10 menos 60 metros, uma variação de posição de menos 50 metros. Ah, professor, por que é negativo? Porque o movimento aí é retrógrado. Então, o sinal da velocidade vai nos determinar
se o movimento é progressivo ou retrógrado. Nesse caso aqui, dessa questão, desse exemplo, a velocidade vai ser variação da posição, que é menos 50, dividido pelo tempo, que foi de 5 segundos. Uma velocidade de menos 10 metros por segundo, portanto, a resposta é letra B, o movimento é retrógrado, porque ele está indo no sentido oposto à trajetória. Ok? Conseguiram perceber a diferença desse exemplo para os outros? Aqui, por exemplo, ó, a velocidade foi positiva, certo? Ele está andando no sentido da trajetória, velocidade positiva, movimento progressivo, velocidade progressiva. Aqui a velocidade foi negativa, está andando no sentido oposto, movimento retrógrado, velocidade retrógrada. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Dúvidas? Não. Então é só jogar na variação da posição, você vai achar mais ou menos, e a velocidade já vai te dar o sinal, indicando se é progressivo ou retrógrado. Ok? Exemplo 7. Pedro e Maria saíram para passear de carro, partiram de São Paulo às 10 horas em direção a Abraúna, localizada a 500 quilômetros da capital. Como o trajeto era longo, fizeram 2 paradas de 15 minutos para abastecer e também gastaram 45 minutos para almoçar. Ao chegar ao final do destino, Maria olhou no relógio e viu que eram 18 horas. Qual a velocidade média da viagem? Então, velocidade é distância total sobre tempo total. A distância percorrida é a distância entre as cidades, 500 quilômetros. E o tempo total? Se ela saiu às 10 e chegou às 18, o tempo total foi de 8 horas. Ok? Ah, professor, mas o tempo que ela ficou parada e que ela gastou aí para almoçar não entra no cálculo? Entra, mas já está incluso. Se ela saiu às 10 horas, quando ela olhou no relógio que chegou na cidade era 18 horas, isso está incluindo o tempo que ela passou parada, os 2 tempos de 15 minutos mais os 45, certo? Porque o relógio não está querendo saber se ela está parada ou em movimento, ele está contando as horas. Se ela viu no relógio que era 18 horas, o tempo de viagem, incluindo as paradas, foi de 8 horas. Ok? Então, você precisa interpretar a questão para saber se você vai somar esse tempo ou se esse tempo já está incluído no tempo total da viagem. Certo? Então, 500 dividido por 8, 62,5 km por hora. As respostas estão em km por hora. Resposta correta, letra C. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Bom, oitavo exemplo. Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos, com uma velocidade média de 180 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros é de quanto? Bom, se ele quer o comprimento em metros, eu vou transformar a velocidade em metros por segundo, o tempo em segundos, e aí multiplico distância, velocidade vezes tempo, e aí eu acho o valor da distância, que é o comprimento da pista. Então, qual a velocidade média? 180 km por hora, dividido por 3,6, dá 50 metros por segundo. E o tempo, 1 minuto e 20 segundos. 1 minuto são 60 segundos, mais 20, 80 segundos. Então, vou multiplicar 50 metros por segundo vezes 80. Distância vai ser 50 vezes 80, 4.000. 4.000 o quê? Metros. Eu estou multiplicando metros por segundo. Vou achar a distância em metros. 4.000 metros. Resposta correta, letra B. 4.000 metros é o comprimento da pista. Certo? E o último exemplo é o exemplo que eu falei para vocês, que eu quero destacar aí no cálculo diferenciado de velocidade média. Porque, nesse caso aqui, nós teremos intervalos de tempos diferentes. Então, Carla saiu de onde mora em direção à casa de seus parentes, percorrendo uma distância de 280 km. Metade do percurso ela realizou com velocidade de 70 km por hora. E a outra metade
ela decidiu reduzir a velocidade, completando o percurso com 50 km por hora. Qual foi a velocidade média realizada no percurso? Aí que está o X da questão. Veja bem, a maioria dos alunos pega 70 km por hora, mais 50, 120, divide por 2, fala que a média é 60 km por hora. Se você olhar aqui, as alternativas não têm 60 km por hora. Isso quer dizer que esse cálculo está errado. Então, você não pode pegar 70 mais 50 e dividir por 2. Ah, professor, por que não pode? Porque os intervalos de tempo são diferentes. Eu disse que você só pode fazer isso em intervalos de tempos iguais. Então, percorreu 1 hora da viagem com velocidade de 70 km por hora e a outra hora ele percorreu com 50 km por hora, soma 70 mais 50, divide por 2, a média é 120. A média é 60, desculpe. 120 dividido por 2, a média é 60 km por hora. Porém, aqui você não pode fazer isso, porque ele não está andando 280 km. Se a metade do percurso, quanto é a metade de 280? 140. Se ele anda 140 km com velocidade de 70 km por hora, ele vai gastar menos tempo do que se ele andar 140 km, que é a outra metade, a 50 km por hora. Então, ele reduziu a metade, ele reduziu a velocidade para andar a mesma distância. Então, o tempo vai ser maior. Os intervalos de tempo são diferentes. Eu não posso pegar a média da velocidade. E como é que eu vou calcular a velocidade? Distância total sobre o tempo total. Velocidade sempre vai ser distância total sobre o tempo total gasto. Qual é a distância total? 280 km. Qual é o tempo total? O tempo gasto no primeiro trecho, mais o tempo gasto no segundo trecho, na segunda metade. E como é que eu vou calcular o tempo, professor? Tempo é distância sobre velocidade. T1 é D1 sobre V1, T2 é D2 sobre V2. Qual é a distância percorrida no primeiro trecho? A metade, 140. Com que velocidade? 70 km por hora. 140 dividido por 70, o tempo foi de 2 horas no primeiro trecho. E na outra metade, ele percorreu quanto? Metade de 280, que é os mesmos 140, só que agora com velocidade de 50 km por hora. Então, o tempo no segundo trecho foi de 2,8 horas. Primeiro trecho, 2 horas. Segundo trecho, tempo maior, porque a velocidade foi menor, 2,8 horas. E como é que eu vou calcular a velocidade? Distância total, 280 sobre o tempo total. O tempo total é T1 mais T2. 2 mais 2,8, 4,8 horas. 280 dividido por 4,8, uma velocidade de 58,33 km por hora. Portanto, a resposta é a letra B, 58,33 km por hora. Entenderam aí? Perceberam a diferença? Uhum. Então, nesse caso, a gente vai ter que calcular o tempo de cada trecho, para poder determinar a velocidade. Certo? Meus queridos, deixa eu registrar aqui a O frequência senhor vai de vocês. postar Vou os essas cálculos. questões no Class? Vou sim. Vou colocar esses exemplos lá para vocês, tá? Deixa eu só registrar aqui a frequência de vocês. Nosso tempo está acabando. Deixa eu tirar aqui uma foto. Nossa aula vai ser interrompida. Mas qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no WhatsApp, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá ok? Obrigado pela participação de todos. Bom dia. Bom restante de aula. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem lá, tá? Que a gente esclarece para vocês. Meus queridos, obrigado. Um abraço. Bom restante Tchau, professor. Tchau, professor. Qualquer dúvida, Aconteceu um milagre. A aula não parou. Valeu. Pois Outra a internet hoje também. colaborou. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, professor. Bom dia Valeu. para vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Até tiozão a aí próxima do pavê. aula. Tchau. Valeu, galera. Tchau, professor. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia a todos.